um símbolo de resistência. Então a gente adotou este símbolo de resistência através da nossa literatura, entende? Então a Tuíra é um símbolo para o livro, né? Fiquei sabendo que existia a tal da ecocrítica, me identifiquei, achei fantástico. Aí logo na sequência teve o primeiro colóquio de ecocrítica na UFPR. Aí eu fui assistir algumas palestras, que por acaso uma das palestras que ia ministrar era a nossa amiga Tamara. Foi ali que eu falei para ela do projeto Tuíra, que daí ela ficou encantada e levou para a UTFPR. E ali eu fiquei sabendo também que no ano seguinte, nós estávamos mais ou menos, não sei se no ano seguinte ou se no semestre seguinte, a gente estava no meio do ano mais ou menos, de 2019, desculpa, final de 2019, ia ter uma disciplina de ecocrítica. Então eu falei, eu vou fazer como aluna ouvinte, né? Só que eu perdi a época da inscrição. Fiquei super chateada, né? Mas tudo bem. E eis que alguns dias depois a Tamara me enviou um e-mail. Joema, professor Klaus pediu para eu auxiliá-lo na disciplina de ecocrítica, só que eu não vou ter tempo. Você teria interesse para dar suporte técnico da parte ambiental, né? Eu falei, com certeza, né? Então eu não apenas dei o suporte técnico, mas também participei dos encontros. E eu achei fantástico, porque para mim abriu assim uma oportunidade enorme, né? Então a ecocrítica, ela é uma linha da literatura que como técnica não existe ainda no Brasil. Ela é mais fora do país, né? Ela é americana, é inglesa, está na Europa, está em alguns países, mas assim, não tem no Brasil enquanto técnica, definição. Porém, existem muitos textos, inclusive textos antigos no Brasil, que se enquadram perfeitamente na ecocrítica. Um exemplo é o Água Viva da Clarice Lispector. Ele é totalmente ecocrítico, fantástico, né? Então ela se mistura com os elementos da natureza, ela se camufla com os elementos da natureza, é fantástico, né? Então a proposta da ecocrítica é praticamente assim, nivelar o ser humano à condição da natureza, ao mesmo nível da natureza. Então tem textos e permite, né, trabalhos fantásticos assim, em termos de literatura. Eu assisti uma palestra sobre a ecocrítica e um exemplo que eu achei muito interessante o autor aproveitou as estações do ano para representar o emocional da pessoa que estava sendo trabalhada no poema. Eu fui convidada para escrever um capítulo sobre as frutas, né? E aí eu lendo Thoreau e tal, eu escolhi uma família botânica, que é a família das mirtáceas, que são dessas frutinhas que a gente conhece mais, as frutinhas nativas que nós temos mais afinidades. E são muitas frutinhas, né? Então é a família da jabuticaba, da goiaba, da pitanga, do araçá, né? Da gabiroba. E eu falei sobre a família das mirtáceas. E aí o processo que me deu trabalho, que eu fui chamada como engenheira florestal para trabalhar, né, nesse projeto. Então fiz um texto extremamente técnico, fiz uma revisão bibliográfica sobre essas frutas. Aí tive a primeira devolutiva. Não, que não é isso, tá, mas ninguém tinha me explicado muito bem o que era para fazer, né? Daí começou a virar um desafio, eu tive que entender. Daí eu fui estudar Thoreau e fui. Teve uma hora que eu travei, que eu não conseguia fazer mais nada. Daí eu tive uma ideia, falei, quer saber? Eu vou agora, vou pôr a escritora para trabalhar, deixar a engenheira florestal de lado e colocar a escritora. Então eu peguei tudo aquilo que eu tinha escrito de forma técnica e, digamos assim, costurei, concluí o curso com a literatura. Então, eu fiz uma descrição da característica da família das mirtáceas de forma super poética, é super técnica, mas eu escrevi de forma poética. Aí eu coloquei vivências minhas de quando eu era criança e também como engenheira florestal, daí de forma literária.
E era o que Thoreau fazia. Ele tinha as vivências e ele colocava a percepção dele. Então, digamos assim, eu procurei fazer o que ele fazia, mas com o meu entendimento, né? Porque não tem como a gente plagiar uma pessoa, né? Principalmente de 200 anos atrás. Então, e outra coisa também, até na introdução eu falo, não tem como ser Thoreau, porque nós estamos também no hemisfério sul, e ele trabalhou com as plantas do hemisfério norte. Então, eu não vou ter as plantas dele aqui, né? Então, e aqui também acaba sendo uma valorização das nossas plantas, né, das nossas frutas nativas. E esse livro ele é muito interessante porque ele é multidisciplinar. Então, ele tem um capítulo que é do coordenador do grupo de ecocrítica, que é o Klaus. Ele fala sobre o Thoreau, do trabalho do Thoreau. E tem um trabalho também, um capítulo que é do Jô, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, de uma universidade do Rio Grande do Sul, que ele dá o contexto histórico do Thoreau, puxando até para a questão atual dessa problemática com as plantas nativas, o consumo, o cultivo, esse comércio que acaba monopolizando algumas espécies em detrimento de outras. Né? Então tem todo esse questionamento, né? E é muito literário, entende? Então tem uma abordagem histórica sobre a biografia do Thoreau, o trabalho do Thoreau, mas é extremamente literário. Então ficou um trabalho que eu gostei muito de participar, apesar do desafio, né? E foi um trabalho bem interessante. Lendo Thoreau, percebi que não teria como explorar no Brasil as frutas das famílias botânicas descritas nos textos dele, pois ericáceas, rosáceas, fagáceas, pináceas são de ocorrência do norte. Maçã, pera, pêssego, morango e ameixa, amplamente comercializadas no mundo, são da família das rosáceas. Em nosso país, a maioria tem contato com essas frutas desde quando nasce, em papinhas de raspinhas de maçã ou pera, vitamina, iogurte ou sucos artificiais feitos a partir delas. O mirtilo, huckberry, da família das ericáceas, é uma fruta majoritariamente importada, com cultivo incipiente no Brasil. É constituída na história recente do país e como símbolo de estado social. No Brasil temos diversas espécies de rosácea, principalmente do gênero Prunus, que são importantes devido à sua função ecossistêmica, já que servem de alimento para diversas espécies da fauna, mas não são apropriadas para a alimentação do ser humano. Eu vou aqui. Enfim, eu vou indo aqui, eu vou puxando das ericáceas, vou pular um pouquinho, porque senão é muito longo. Aqui, o mesmo acontece com as ericáceas, a família do mirtilo. Essa família no Brasil é pouco conhecida. Dentre as espécies endêmicas estão várias, né, que eu coloco o nome científico. A espécie mais amplamente distribuída, encontrada em todas as regiões brasileiras, é a camarinha. O nome em tupi-guarani, camari em eba, significa folha ou erva de ponta dura que dá fruta doce, polinizada por abelhas e beija-flores. Essa família é mais conhecida no mundo científico e por isso não localizei aqui os nomes populares das outras espécies, ou seja, então eu mostro que existe uma grande diferença entre a vegetação do norte, né, região norte do mundo, em relação ao sul. O estilo é aquela frutinha pequenininha, né? Sim. Aí aqui eu entro com a questão técnica das minhas vivências e a poesia, né? A camarinha segue-nos de perto como um arbusto baixo, nas trilhas no meio da restinga. Trata-se de uma formação pioneira que se estabeleceu nas planícies arenosas no litoral brasileiro, derivada do quaternário, em decorrência do recuo marinho que ainda não é floresta. Dentro de um processo de evolução da vegetação é recente. Antes dela era apenas areia. Recentemente eu a encontrei quando caminhava no meio do cerrado, bioma que em algum momento também foi mar, entremeado por sedimentares. As flores da camarinha, em cachos cor-de-rosa, chamam atenção pela delicadeza, no meio de uma vegetação aberta,
exposta ao sol do litoral e da região central, em contraste com um meio adverso por causa da falta de nutriente e água, devido ao substrato permeável. As frutas são pequenas, negras. Depois que eu soube que eram comestíveis, juntamente aos outros bichos dali, passei a degustá-las, quando as encontravas. Aprendendo com as plantas do meu país, eu sabia onde estava. As espécies apresentam função, exigência, propriedades, perfil e, em função disso, adaptam-se a um determinado tipo de ambiente. Minha identidade e percepção de espaço floresciam. A ausência delas anulava-me enquanto indivíduo, pertencente a uma população. Estava em qualquer lugar, sendo mais uma. Aqui é um dos capítulos, né? Então faz todo o livro inteiro. Ele conecta muito a vegetação de um lugar com a cultura, né? Então o que seria Curitiba, os colonos da região de Curitiba, sem araucária, sem o pinhão, né? Então, e nós estamos perdendo a oportunidade até de comercializar o pinhão, porque está faltando investimento em pesquisa, até em como comercializar o pinhão, né? E em vez disso, nós importamos castanha, não é? De outras regiões do estado, enfim. Então, uma das geleias mais gostosas que eu já comi foi de gabiroba com coco. Quem já viu geleia de gabiroba com coco no mercado para ser vendida? Não tem, né? Então, aqui o livro ele puxa atenção, né? Cadê os nossos valores? Cadê a nossa identidade? Então, sempre a gente vai continuar comendo papinho de pera, de morango, de maçã, né? Comendo importados, né? Sendo que aqui a gente tem uma riqueza enorme. Eu cheguei na loja porque é magética, né? Você vai escrevendo, a gente vai imaginando. Que legal, que legal. E é interessante isso, porque quando se fala do pinhão, qual é o pinhão, né? Que ele começa a dar um fruto ali para o nosso organismo que se sente gostosa. Essa época que ele produz caloria mesmo, né? Nós precisamos de caloria para sobreviver. E as frutas importadas, as castanhas importadas, elas dão outra época do ano, né? Onde para eles é importante. O Natal, tudo, até as nossas comidas. Se nós formos pensar nas nossas comidas natalinas, né? Sim. Quanto damasco, quanta castanha, quanta coisa que não é da época, não é da região, porque vem dessa cultura. De fora, importado.